Boa noite a todos, boa noite aos internautas. A nossa leitura do dia de hoje é na página 114, 115, item 2 do capítulo 11, o egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservado a tarefa de fazê-lo subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque este monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduza ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão desta lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. E a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarece, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar este mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarjas que lhes entravam à marcha, extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Emmanuel. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso, para isso, que vos esforceis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava àquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse. Não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disso. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintivamente. Esforçai-vos por não mais notar aquele que vos olham com desdém. E deixai a Deus o cuidado de toda justiça, porque cada dia, em seu reino, ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteados as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Pascoal Sens, 1862. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, uma boa noite a todos e a todas.
Uma alegria e um prazer muito grande, uma honra até nós estarmos aqui com todos vocês nessa casa abençoada de paz e luz. Aqueles que estão vindo à casa aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los. Aos demais frequentadores, é sempre um prazer revê-los novamente, principalmente hoje, quando estudamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Quero aproveitar para cumprimentar e agradecer a presença do nosso companheiro Márcio Torres, que está sempre conosco, ao Irley também, que veio sempre para somar, veio lá de Patinga, que agora está residindo na nossa querida Divinópolis e aqui está somando conosco os esforços aqui de divulgação dessa doutrina espírita. Mas também quero cumprimentar os nossos amigos internautas, que agora também levam o nosso abraço, que podem estar assistindo nas nossas redes sociais, principalmente no nosso site, onde esse estudo, também juntamente com os demais estudos que são realizados nessa casa, são disponibilizados e estão ajudando muitas pessoas. Pessoas de longínquo, distante, de lugares distantes, inclusive de outros países, que estão aproveitando esse estudo, inclusive do Evangelho, para estudar lá onde se encontram, visto que às vezes não tem condição de frequentar um centro espírita naquele país. Bom, meus queridos, a lição de hoje, muito difícil. Egoísmo. Dia chegará, e espero que esse dia não demore tanto assim, só mais alguns milênios talvez, ou milhões de anos, né? Aonde nós vamos extirpar o maior mal da humanidade, que é o egoísmo, porque dele derivam-se todas as demais, aqui os nossos demais defeitos, as demais dificuldades que nós temos que passar de vencer essas nossas iniquidades. Mas, como sempre fazemos, para quem ainda não sabe, o nosso estudo é interativo, você pode fazer sua pergunta, nós já temos algumas que já foram feitas aqui durante a semana, vamos tentar respondê-las aqui, você pode fazer a sua também, basta levantar a mão que os nossos voluntários estão nas laterais aqui com a prancheta e vão levar até a prancheta até vocês para que vocês possam fazer a sua pergunta. Nós vamos pedir o Márcio Torres para fazer uma breve explanação do texto lido e depois nós vamos aqui tentar dirimir todas as dúvidas, tá certo? Um bom estudo para todos nós. À vontade, Márcio. Boa noite. Quando eu peguei esse texto para ler, eu pensei assim, meu Deus, o que é que eu vou falar sobre egoísmo? Depois eu me senti à vontade, porque eu sou egoísta, né? Quem de nós não é egoísta? Falar é falar da gente mesmo, falar das nossas próprias fraquezas, dos nossos próprios defeitos, né? Encarar a nossa própria realidade. Da mesma forma que é muito complicado entrar nesse tema, porque é uma coisa que mexe lá no íntimo da gente, né? É difícil a gente trabalhar isso, é fácil a gente encarar e falar sobre o assunto. Né? De repente eu me senti à vontade, porque eu me vi egoísta. Nós somos todos egoístas. Né? A gente sempre quer que a nossa opinião sobressaia sobre a do outro. A gente quer sempre que a nossa visão seja a visão real da situação. A nossa palavra seja sempre a última palavra. Né? Que a nossa razão seja a razão aceita pelos outros. Né? A gente acha que nós temos o privilégio do trânsito, e quando a gente está no volante, nós podemos fazer, né? Todo mundo tem que abrir passagem para mim, o meu direito de passar, né? A minha forma de dirigir é que é correta. Né? O sinal amarelo nunca é para me parar, né? Eu sempre tenho o direito de atravessar o sinal amarelo. Não é assim? Em casa, o controle remoto da televisão fica sempre comigo. Não é assim? Tem que assistir o que eu quero. Então, a gente pega. Ser egoísta não é só aquele egoísta que quer tudo para si, que quer dominar tudo e deixar o outro apenas para trás. Esse é um grau muito elevado de egoísmo. Mas nós somos egoístas nas pequenas coisas. No dia a dia, na convivência, na falta de paciência com o outro, na falta de tolerância com o outro. Né? Naquele momento em que a gente, às vezes, está sentado num restaurante e passa uma pessoa pedindo, aquilo incomoda, que é uma delícia. Não é assim? Por que que incomoda? Porque a gente não sabe doar. Né? A gente ainda não sabe tirar da gente tudo que a gente pode e deveria para doar para o outro. Ouvir uma opinião de uma pessoa com problema, daquela pessoa que está bem para baixo mesmo, aquela que está precisando desabafar, me incomoda.
Porque o problema dela não é o meu problema. Para que eu tenho que parar para ouvir? Por que é eu que tenho que solucionar? Por que é eu que tenho que ajudar? São essas pequenas coisas que a gente vai notando que todos nós ainda temos um pouco de egoísmo dentro da gente. Todos nós ainda somos intolerantes com a gente mesmo. Nós sempre queremos de nós a perfeição estética, não é? Porque nós não podemos aceitar o que nós somos. Eu sempre quero ser mais um pouco. E esquecemos que nós somos maravilhosos. Nós somos filhos de um Pai perfeito. Então eu sou uma criatura perfeita, né? Perfeita na minha criação e perfectível na minha evolução. Eu vou atingir um dia a perfeição moral e intelectual, né? A caridade, o amor. Então são essas dificuldades que a gente tem que encarar na gente, para ir trabalhando esse egoísmo e percebendo que o outro é como eu. Ninguém aqui nessa sala é diferente um do outro. Nós estamos em estágios evolutivos diferentes, sim. Conhecimentos diferentes, sim. Realidades diferentes, sim. Mas, em essência, nós somos todos iguais. Nós somos criaturas do mesmo Pai. A gente, às vezes, está tão voltado aos problemas do dia a dia, ao cotidiano, às dificuldades, que a gente esquece quem nós somos. A gente esquece que somos espíritos criados por Deus, pelo amor de Deus e voltando para Deus. Nós esquecemos que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, como dizia Jesus. E a gente acha que o mundo é só nosso, né? Principalmente quando a gente está na adolescência, que a gente começa a sair da infância para a adolescente, começa a descobrir, né, a sexualidade, o mundo, o namoro, aquelas coisas. A gente para assim, o mundo foi feito para mim, né? Tudo que está aqui foi feito para mim. Nós acabamos de chegar, mais uma vez, né? E acha que tudo é nosso, tudo me pertence, e só eu tenho os direitos, né? A gente vê criaturas aí, ó, passando com o som do carro no último volume, as paredes da casa até tremem, porque ele acha que todo mundo tem que gostar da música que ele gosta e no tom que ele gosta. Egoísmo. Hora nenhuma parar para pensar se existe um idoso, um doente, uma criança que precisa de repouso e que aquele barulho está incomodando, né? Quantos de nós fazemos isso? Às vezes, final de semana, a gente vai lá, pega o nosso som, bota aquele funk porreta no último volume e o vizinho que se dane. Nós não queremos saber. É o meu direito de ouvir, é o meu direito de ter. Não é assim? Fazemos aquela festa que vai madrugada fora e os vizinhos... deixa para lá. Não quero nem saber. São pequenas atitudes, pessoal, que a gente tem que ir notando em nós mesmos, porque isso faz com que a gente demore para evoluir. Faz com que a gente fique estacionário, quando a gente poderia estar evoluindo um pouco mais rápido, nos doando um pouco mais, pensando um pouco na situação do outro. Eu gosto de uma música, eu vou ouvir no meu carro sim, mas eu vou botar num tom que só eu escuto dentro do carro. Eu não preciso colocar isso para o mundo ouvir junto comigo, né? E normalmente quem faz isso, me desculpa, mas é cada música ruim, né? É uns bom no ouvido que você fala assim, meu Deus, né? Nós que somos oriundos dos anos 80, juventude nos anos 80, 70, né, Sérgio? Tivemos um momento de boa qualidade musical, né? Que nós crescemos aí com uma boa qualidade musical nos anos 70, 80, até princípios dos anos 90. Nós tivemos uma boa qualidade musical. Então nós crescemos chato, nós crescemos gostando de qualidade. Às vezes passa aqueles funk, né? Esses breganejos universitários, né? É breganejo mesmo que fala? É breganejo, né? O sertanejo universitário, né? De vez em quando aparecem umas musiquinhas boas, mas a maioria, na minha opinião, era a minha opinião egoísta, não é boa. Não é assim? Então a gente tem que notar isso.
é parar para pensar no outro. Sabe, quando a gente for tomar uma atitude, é pensar, será que eu vou estar incomodando aquela pessoa? Será que eu poderia estar auxiliando mais essa pessoa? Será que ao passar pela rua, eu vou estar incomodando um idoso doente, ou uma pessoa que precisa de repouso, uma criança que está precisando de repouso? Será que eu vou estar causando esse trabalho para essa pessoa? Será que na hora de ver a minha televisão em casa, com a esposa, com a família, eu tenho sempre que impor o meu programa de preferência? Né? Eu tenho que impor o meu programa de preferência? Será que na hora de conversar e dialogar sobre um problema do cotidiano, da vida da gente, a minha opinião é que tem que ser respeitada? São coisas que a gente tem que analisar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para que a gente possa entender aonde está o nosso egoísmo. Porque eu tenho certeza absoluta, né, que aqui hoje, nessa sala, não deve ter ninguém com aquele egoísmo, né, de avareza, né? É meu, isso é meu, eu não posso doar para ninguém. Né? Eu não posso, isso é meu, só pertence a mim, só eu uso, só eu quero e só eu posso. Nós não estamos nesse grau. Eu acredito que aqui, graças a Deus, todos nós já estamos mais suaves. Mas nós ainda trazemos esse egoísmo. E é isso que impede que a gente cresça e evolua. Porque quando nós começarmos a nos doar com qualidade ao próximo, é que nós vamos poder evoluir mais rápido. Porque o nosso comportamento é que vai transformar o planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Deus não determinou uma data. Vai ser dia tal hora que o planeta vai se transformar e todos os espíritos que estão encarnados e que estão para encarnar vão ser regenerados. Não é assim. É a nossa transformação moral, é a nossa transformação interior é que vai fazer com que o planeta altere, mude. O planeta é a parte física, né? É o chão, é a pedra, a rocha. A rocha é o planeta, o mundo é a condição moral das criaturas. Então, o mundo de regeneração vai acontecer quando nós estivermos regenerados. E nós temos que fazer essa luta que nos pede a lição. E é a luta mais difícil que existe a ser combatida, porque é uma luta interna. Eu vou combater comigo mesmo. Eu vou ter que vencer a mim mesmo, as minhas fraquezas, os meus defeitos, para que eu possa me tornar melhor. E existe uma frase muito importante, pessoal, é que Deus atua na criação através das criaturas. Deus atua em mim através de vocês, e em vocês através de mim. Né? Jesus, como criatura de Deus, atua em nós, como nós atuamos em Jesus também. Olha que importante. Olha a necessidade de nos doarmos ao próximo. Porque nós podemos, naquele momento, ser o instrumento de Deus para o auxílio a quem necessita. Muito obrigado. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. A primeira pergunta da noite: em que se apoia o egoísmo e por que ele impede o progresso moral? O egoísmo, meus queridos amigos e irmãos, tem como base um sentimento de interesse pessoal e impede que o coração do homem ainda se desenvolva outros sentimentos mais nobres. Emmanuel, no livro Consolador, diz para nós: o dia que o homem vencer o egoísmo, que é o filho do orgulho, que é a chaga da humanidade, o homem será mais feliz. O nosso mundo, planeta Terra, será bem mais melhor do que é hoje. Então nós vejamos que uma coisa tão simples, pensar no egoísmo. E nós muitas vezes, eu acredito até que o Márcio já disse, mas o dia que nós, segundo o próprio Emmanuel, nós deixar trocar o eu pelo nós,
nós estamos no caminho da evolução. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nós não fazemos nada. Eu fiz. Sempre tem alguém conosco, tanto para o bem quanto para o mal. Quantas vezes nós já vimos, na nossa filosofia espírita, tantos palestrantes, oradores, eu fiz tal coisa, já mostrando que nós, como diz o povo, nós somos ainda bastante egoístas. É nós trocar o eu pelo nós. Meu corpo. O corpo não nos pertence. Nada material não nos pertence. Minha filha, meu filho, minha esposa, meu esposo, mostrando ainda que são bastante egoístas. Porque nós não somos donos de nada. Eu digo que o Pai nos chamar, nós iremos. E isso que nós dizemos, nosso corpo vai para debaixo da terra. Meu carro. Eu vou ficar feliz quando eu pegar um carro mais bonito que o Sérgio. Inveja, egoísmo. Aí amanhã eu compro o carro, fiquei agora eu estou feliz. Agora eu consegui um carro, igualzinho dele. No dia seguinte um ladrão leva, cadê meu carro? Acabou a felicidade. Não é isso? Vocês têm uma ideia, nós tivemos um amigo, trabalhou com a gente muitos anos na Uzi Minas. E a vida dele toda era guardar dinheiro para conseguir um palacete, uma mansão, e não sair de férias com os filhos, com a esposa. Foi 25 anos para construir a mansão que ele queria. No dia que ele terminou de construir, está lá em Patinga essa mansão, chão no Barro Areal, deu um problema sério para a polícia que não tinha os herdeiros. Quando ele terminou de construir, assim, agora, primeiras férias, nós vamos viajar. Ele, a esposa e 2 filhos. Quando chegou próximo a Caratinga é uma cidade a 100 quilômetros para de Patinga. Houve um acidente mobilístico, desencarnou todos. E a mansão ficou lá. E temos vários casos mostrando para nós. Então, meus queridos amigos e irmãos, não é fácil não. Mas é que nós dominar, é nós arrancar de dentro de nós essas viciações, substituindo pela semente da virtude. Com certeza, nós seremos melhores hoje do que fomos ontem, e amanhã do que somos hoje. Eu falei que esse tema aqui ia dar pano para manga, né? E nos faz refletir, não é verdade? Eu tenho uma pergunta interessante que nos chega aqui, que a pessoa fala assim: não penso que sou egoísta. Meus familiares às vezes dizem que sou. Tá. Apenas gosto de ter minhas coisas e mantê-las onde gosto que fiquem. Até concordo que extrapolo ao xingar quando percebo que mexeram em algo meu sem minha permissão. Estou errada? Bom, minha querida e meus amigos, a primeira coisa que nós temos que aqui entender é o sentido mais amplo do que é egoísmo. A gente às vezes conceitua aqui egoísmo daquela pessoa, como o Márcio colocou aqui, a pessoa avarenta, a pessoa que quer tudo para si, né? Ela não divide nada com ninguém, é tudo meu, não dou nada, não divido nada com ninguém, isso aqui tudo é meu, e tudo me pertence, e tudo eu estou certo e pronto. E ele é dono de tudo, e ela que manda e pronto, acabou. Egoísmo não é isso não, meus queridos. Isso não é só isso. É muito, mas muito mais complexo, é muito mais profundo. O sentido do egoísmo, literalmente aqui falando, ele é muito mais amplo do que isso. E a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer a nossa autoavaliação. É nós ir na frente de um espelho e olhar para você mesmo e reconhecer então quais são os meus defeitos. Que defeitos que eu tenho aqui? Relacione todos os seus defeitos, tudo que você tem ali, que você acha que você deveria melhorar de alguma
de alguma forma assim, e reconhecendo desta forma que nós somos aqui egoístas. Por que nós, se você tiver um único defeito, supondo que assim o fosse, você é egoísta. Por quê? Nos ensina lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos superiores, qual o maior mal da humanidade? Qual o maior defeito da humanidade? Os espíritos superiores respondem, o egoísmo. Olha só, dele derivam-se todos os demais defeitos. Olha só, então o egoísmo é a chaga da humanidade, como nos ensina Emmanuel aqui. Dele derivam-se todos os demais. Por isso que, algumas semanas atrás, eu estava falando exatamente sobre essa questão de relacionar os nossos defeitos. Aqueles que estavam aqui se recordam. E eu falei, ainda brinquei, eu disse, olha, pegue umas folhas bem grandes de papel e vai lá na frente do espelho e relacione os seus defeitos. E escreva todos os defeitos que você vê, que você acha que você tem. Leva bastante papel, né? Bem grande, aquele papel bem grande, várias canetas, para não ter perigo de acabar a tinta no meio do caminho. E vai relacionando, né? E vai relacionando. Depois coloque todos em ordem, começando a vencer o seu defeito pelo mais fácil. E o último você coloca que é o mais difícil, que é exatamente o egoísmo. Tem gente que fala assim, bota lá em primeiro lugar, egoísmo. Vou acabar, a partir de hoje, eu vou vencer meu defeito porque eu quero ser um vencedor nessa reencarnação. Eu quero chegar no plano espiritual com a minha consciência tranquila, do dever cumprido. E eu vou chegar lá, ali, e nem vou precisar de reencarnar mais. Porque eu vou vencer o meu egoísmo. Conversa para boi dormir, vai nada. Como? É muito difícil, não impossível. E também é necessário. Mas é difícil de você começar pelo mais difícil. Comece pelo mais fácil. E quando chegar no egoísmo, você já venceu grande parte ali dos seus defeitos, das suas iniquidades. Então nós temos que entender essa questão do egoísmo. E temos que também começar a aprender a conviver aqui e respeitar o direito dos outros. É o primeiro passo para que nós possamos vencer essa mazela na nossa alma. Respeitar aqui essas questões, porque a minha liberdade, meus queridos, ela vai até onde não afronta o direito do outro, ali. Igualzinho o Márcio colocou, e colocou muito bem na explanação dele. Então nós temos a nossa liberdade, nós temos o nosso livre-arbítrio, não é verdade? Nós fazemos o que nós quisermos, tudo nós podemos fazer, mas somos responsáveis por tudo aquilo que nós fizermos. Isso nós não podemos jamais esquecer. Numa sociedade evoluída, uma sociedade mais justa, uma sociedade num processo evolutivo espiritual maior do que a que nós estamos aqui hoje, todos se respeitam. E também todos se preocupam um com o outro. Essa é a verdade. E hoje nós vemos aqui que não é bem assim. Mas nós temos condições de melhorarmos e melhorarmos a nossa sociedade. Nós falamos aqui em algumas semanas anteriores, no estudo do Evangelho, que é fazer ao outro o que você gostaria que o outro fizesse com você. Olha só que coisa maravilhosa. Olha que máxima de Jesus. Faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse com você, ou para você, ou por você. É trocar de lugar aqui, né? É isso que nós temos que fazer. Qualquer atitude que você for tomar, qualquer coisa que acontecer na sua vida, troque de lugar. E se fosse eu no lugar daquele ali, o que eu gostaria que acontecesse comigo? Quando você passa esse frio agora, né? Eu sei de jaqueta, eu sou muito friento, né? E aqui, e você passa perto de uma pessoa que está debaixo de uma marquise, ali com, às vezes, um lençolzinho, ou então um coberto com papelão. E se fosse eu, que ali estivesse deitado? Então, meus queridos, eu particularmente falando, eu dentro do meu carro sempre levo
umas matulinhas, umas sacolinhas que a minha esposa prepara de primeiros socorros para essas atitudes. Cobertor, lá usado, arrumadinho, limpinho, roupas, lanche, papel higiênico, leite em pó, coisas. E aí quando você coloca, às vezes a pessoa está lá, tremendo de frio, aí a gente chega lá, cobre com cobertor, a pessoa só abre o olhinho assim, você chega dizendo, ele, não, que delícia. Se eu fosse eu deitado ali, eu gostaria que alguém fizesse isso comigo. Mas a gente não faz isso. A gente não se coloca no lugar do outro. Essa é a verdade. Quando o Márcio colocou aqui, eu achei interessante, porque isso acontece sempre. Acontece comigo, como vítima, no bom sentido falando. E aí você está lá no domingo cedinho, quando às vezes não tem atividade espiritual para se ser feita. E às vezes 7 horas da manhã, porque eu levanto muito cedo todo dia, eu durmo muito tarde todo dia. E aquele domingo que você quer dormir até lá pelas 8, 8h30, qualquer coisa assim, para descansar um pouquinho. Às 7 horas. Tchan, que ali que até seu coração fica pum, 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 não é assim? Aquele sonzão do vizinho. Aí você faz assim, maledicência, não posso desejar o mal, não é? Mas o íntimo está assim, tomara que estoure o... Como é que chama que tem? Aquele negócio dele lá, né? Gente, é muito terrível. Então, se colocar no lugar do outro. Aí você vê, acorda de manhã e na sua porta está o quê? O lixo do vizinho, porque tem mau cheiro. Aí ele não coloca na porta dele, ele coloca na sua porta. Aí você abre, está lá, fralda descartável, não sei mais o que, aquele monte de coisa. Por que ele não deixa lá? Aí você vai e desconta. Leva o dele de volta e põe o seu também. Né? Vê que é bom para tosse. Tá vendo? Vamos ver se aprende. Né? E fica uma briga, guerreando. Vence mais quem tem mais lixo. Né? O meu lixo é maior. E você ainda abre o seu assim para deixar mais. Joga um ventinho para lá para poder ir, aquele cheirinho de lixo ali. Né? Aí vem outro e para o carro na porta do vizinho, debaixo da árvore que ele plantou. Porque você chegou um pouquinho mais cedo do almoço, pro almoço, né? Aí você corre com o carro, porque você sabe que ele chega mais ou menos no mesmo horário. Eu tenho que pegar a sombra, né? Aí você para na porta dele com o seu carro, mas a rua é pública, né? Mas e aí ele plantou a árvore na porta dele. Aí você vai para, a sua casa está do outro lado, aí você para do outro lado do seu carro, bem na porta, debaixo da árvore. E ele tem que parar o carro dele no sol. Direitos, bom senso, não é verdade? Aqui. Não dividir nada com ninguém. Como mais coisa, isso é meu. Não dou para ninguém, não. Quem mexeu nas minhas coisas? Aqui. Não estou dizendo que nós não devemos respeitar as coisas das pessoas. Tem que respeitar, sim. Está lá no meu guarda-roupa, está lá. É meu. Ali, eu comprei. Não significa que eu não possa emprestar. Mas a pessoa tem que ser educada para pedir. Não é? Aí mexeu, você tem o direito de chamar a atenção. Você olha, não porque você não queira emprestar, mas porque é um direito que você tem. Eu não gostei, você mexeu nas minhas coisas lá sem me pedir autorização. Era só me falar, eu falei assim, pode pegar à vontade. Mas vai que eu também queria usar aquela peça, ou queria usar aquele produto, ou queria usar aquela mercadoria naquele momento. Aí eu falo, olha, hoje eu não posso te emprestar, mas amanhã você pode pegar. Olha só. 2 palavrinhas, meus queridos, que jamais podem faltar na nossa vida. Bom senso. Só isso. Bom senso para tudo. É isso que a gente tem que ter. E aí, quando a pessoa vai lá e mexe nas suas coisas, o que você faz? Além de fazer aquele carnaval danado, de fazer aquela guerra por causa de uma pequena coisa, você ainda desconta. Vai lá e mexe nas coisas dela também. Para ver o que é bom para tosse. Né? Mexeu nas minhas, agora eu vou lá tirar o dela também. E aí fica doido para a pessoa reclamar. Porque você quer que ela reclame de você. Porque aí você tem uma carta na banca. Uai, mas e você mexeu na minha também? Por que você está reclamando? E aí fica aquela briga. Aí vai lá na geladeira. A pessoa que tem lá um iogurte só. Não foi você que comprou.
Aí você vai lá e pega e come o iogurte dela. E ela diz, quem mexeu no meu iogurte? Né? Quem tomou? E fica aquela brigada. Custa. Isso chama educação. Eu estou com vontade de comer esse iogurte, posso? Claro que pode, sem problema. Né? Olha, eu também estou. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir? Meio a meio. Você come metade, eu como metade. Joia. Não. Meio a meio não, eu quero é tudo para mim, ué. Né? Ainda lamba aquele negócio. Né? Não deixa nada, come tudo. Né? Come escondido. Pega aquelas pacotinhos de batatinha frita, é uma chips. Gostoso aquilo, né? E come aonde? No quarto, no banheiro. Vai para dentro do banheiro, tranca a porta, come tudo igual rato. Aquilo é bom comer um de cada vez, né? Come tudo, né? O que sobra depois? Os farelinhos. Nem os farelinhos deixa. Bate, né? Costuma abrir ainda aquilo aí para lamber o salzinho. Tem um salzinho, né? Não deixa nem um salzinho. Aí o salzinho você quer dar uma lambida? O salzinho pode, né? Come tudo. Não, aqui só vê um pouquinho. Né? Você tem que ser egoísta, tem que comer tudo sozinho. Não pode dividir nada. Olha só. Não é? São coisas que a gente não pode fazer. Não é verdade? Ali. Então, meus queridos, olha só. Bom senso. Só tem um de vida. Ofereça. Agora, não é seu, peça. Essa é a verdade. Né? E assim nós vamos ter um lar mais harmonioso. Nós vamos ter uma sociedade mais harmoniosa. E no futuro, espero que não tão distante, uma humanidade mais em paz. É isso, meus queridos. A pessoa pergunta aqui assim, se o orgulho e o egoísmo existem, e se tudo que existe foi criado por Deus, por que Deus criou isso? Na verdade, pessoal, Deus não criou nada que é ruim, né? A doutrina espírita vem nos dizer que esse sentimento do orgulho e o egoísmo é remanescência lá do reino animal, né? do instinto de preservação e sobrevivência. Né? Os animais, eles brigam para o mais forte procriar. Eles lutam para comer, para se saciar. Né? Eu vou comer até me ficar empanturrado. Se sobrar, depois o resto come. Mas isso é um instinto de sobrevivência. E como nós somos seres que evoluímos, né? Nós trouxemos conosco remanescências desses instintos de sobrevivência. E o orgulho e o egoísmo é justamente uma remanescência desses instintos primitivos. Né? Até mesmo de quando nós já entramos no reino nominal, lá das cavernas, né? No início da nossa caminhada como seres humanoides, né? Humanos no planeta, nós tínhamos que sobreviver, nós tínhamos que nos impor para sobreviver. Né? Nós não tínhamos lá essa abundância de alimento que a gente tem hoje, né? A gente não tinha essas facilidades que a vida nos proporciona hoje. Nós éramos ignorantes, nós desconhecíamos a nossa essência, nós ainda não tínhamos o Evangelho do Cristo para nos guiar. Não é assim? Então nós trouxemos conosco essa remanescência dos instintos primitivos. Mas não foi Deus que nos colocou, que criou o egoísmo e o orgulho. Fomos nós que ainda não aprendemos que nós não necessitamos mais disso. Não é necessário mais na nossa vida isso. Achar que Deus criou o egoísmo e o orgulho é a mesma coisa de achar que Deus criou o mal. Deus não criou o mal. A doutrina espírita vem esclarecer para nós que o mal é a ausência do bem. À medida que o ser evolui, ele aprende a ser bom. Ele aprende a caminhar para o bem. E à medida que ele vai aprendendo a caminhar para o bem, porque aquilo faz bem para ele, o torna mais feliz, o torna mais alegre, o torna mais paciente, né? Ele se torna mais suave, tem uma vida mais tranquila. Porque a pessoa, quando age no bem, ela vive em paz consigo mesma. Né? E é uma paz que nada externo consegue tirar.
Uma consciência tranquila, uma consciência em paz, uma consciência com dever cumprido, não existe nada externo que vá incomodar. Não é assim? Então, Deus não criou o orgulho, o egoísmo. Isso foi uma criação nossa, humana, remanescente de instintos primitivos, que nós já deveríamos hoje ter deixado isso de lado. E graças a Deus isso vai diminuindo em nós, né? Igual nós falamos aqui anteriormente, o Sérgio também. Existe aquele orgulho, aquele egoísmo bravo, que isso tudo é meu e tudo me pertence, e existe essas pequenas remanescências de egoísmo que a gente ainda traz na gente, que é o direito do controle, é o direito da palavra, é o direito de impor, né? Que eu acho que a minha visão, a minha opinião, o meu direito ao controle remoto, é isso que são essas pequenas coisinhas que nós ainda trazemos. Graças a Deus, nós já estamos melhorando e muito. A gente não pode achar que nós estamos muito ruins na nossa evolução, porque nós não estamos. Nós já estamos num patamar de evolução que não está muito difícil da gente vencer essas mazelas que a vida ainda nos deixa. Nós ainda temos, como o Sérgio diz, alguns milhões de anos pela frente, sim. Né? Mas também nós temos a certeza que nós somos imortais e que Deus, como Pai misericordioso e de amor, vai nos dar quantas oportunidades forem necessárias para que eu volte e possa ir melhorando. Confiando na palavra do Cristo, né? Do meu rebanho nenhuma ovelha se perderá. E engana-se quem acha que o rebanho do Cristo é só quem é cristão. Não é. O rebanho do Cristo são todas as criaturas do planeta, independente da religião ou de onde ele esteja. Todos são do rebanho do Cristo. Né? Porque senão seria uma injustiça. 1/3 apenas da humanidade é cristão, 2/3 não é. Deus permitir que uma criatura nasça lá no Oriente, por exemplo, onde não tem cristianismo, existem outras religiões, lugares que às vezes a pessoa nunca ouviu falar no Cristo, nunca ouviu falar no Evangelho do Cristo. Deus permite que aquela criatura nasça ali para já ser condenada. Seria um pensamento meio bobo da nossa parte. Então, todo o planeta é o rebanho do Cristo, porque o Cristo é o governador do planeta. E quando ele diz que do rebanho dele nenhuma ovelha se perderá, isso nos consola, porque eu sou do rebanho do Cristo, eu sou uma ovelha desse rebanho. E independente do tempo que eu necessitar, Deus vai me dar esse tempo, para que eu possa aprender, para um dia eu alcançar a plenitude. Quando o ser tem a ida egoísta, mas obrigado a agir em campanha da caridade, por imposição que ele está na sociedade, é evolução ou demagogia? Tudo que é imposto, que nós fazemos imposto, é o sepulcro caiado. Porque a nossa realmente transformação, para não deixar de ser egoístas, como já foi falado pelos nossos queridos irmãos, companheiros aqui, é a nossa transformação moral, é a nossa reforma íntima, é nosso olhar no espelho, mas com os olhos da alma, e analisar as nossas deficiências, as nossas faltas, e procurar corrigi-las. Não é por imposição. Nós vejamos aqui a colocação de Jesus sobre a espada. Não vim trazer a paz, mas a espada. Quantas colocações equivocadas que houve. Mortes mais mortes. As cruzadas, os cavaleiros templários. 1000 anos de trevas. Porque a espada que Jesus dizia, é nós pegar a espada e lutar com as nossas faltas, as nossas deficiências, as nossas viciações, que é o orgulho e o egoísmo. E a nossa evolução não é por imposição, porque nós podemos fazer alguma coisa porque alguém nos obrigou, pela sociedade, mas será que nós estamos mudando realmente, ajudando a caridade com verdadeiro amor?
Que o que é caridade, como Jesus diz? Está lá na questão 886. Caridade é benevolência para com todos, indulgência para imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esta é a verdadeira caridade. Até se nós, parte material, dependendo como nós estamos dando, se bateu alguém na nossa casa pedindo alguma coisa, ou um prato de comida, ou seja o que for, não é a nossa doação, a maneira como nós estamos doando, sim. Nós estamos dando aquilo com amor, com respeito àquele irmão que está necessitado, ou dando por dar. Diz o nosso querido irmão Manuel Filomeno de Miranda, em um dos seus livros, é um dos maiores estudos de livros indicados sobre as obsessões, através de Valdo Pereira Franco. Observando uma senhora, chega um garoto, pedindo, ela estava coando o jardim, e o garoto chega, mas muito assim, com vergonha e tal, olhando para ela, e ela, o que você quer, meu filho? Só tem um pão velho para me dar? Mas por que você quer um pão velho? Não, porque meu pai desencarnou, minha mãe está doente, e nós não temos nem um pãozinho para comer. Eu queria que você desse um pão velho para me levar para minha mãe. Aí ela, você espera um pouquinho. Aí voltou com um prato cheio de guloseimas, bolo, outras coisas mais, leite, entregou para o garoto. Ele nem queria, não senhora, muito obrigado, eu queria um pão velho. Toma, meu filho, vai cuidar da tua mãe, vai dar alimentação para tua mãe. E ele agradeceu e foi. Passou os anos. Muitos anos depois, ela estava com uma doença muito grave, é indicada para ir no hospital de determinada cidade. E levaram ela para aquela cidade. Tinha um médico muito famoso, que era especialista na doença a qual ela estava sofrendo. Assim ela foi. Ela foi tratada, medicada, melhorou. E a enfermeira chegou, minha filha, não sei como é que eu vou fazer. Como é que eu vou pagar o hospital, porque eu não tenho recurso mais para isso e tal. Só não preocupa não. Porque toda a conta do hospital já foi paga. E aqui está o recibo com um bilhetinho para a senhora. Lá estava escrito: a conta da senhora está paga pela aquela guloseima e aquele leite que a senhora deu para salvar a minha mãezinha. Essa é a verdadeira caridade, meus amigos. Não é nós fazer aquilo que alguém nos obrigou. Você tem que ir na casa espírita Jesus Nazaré toda terça-feira, toda quarta-feira. Aí eu vou porque fulano me obrigou, mas não porque eu queria. Ele não está transformando em nada. E sim continuando dentro das suas viciações e principalmente o orgulho e o egoísmo. Nós estamos encerrando nosso prazo. Muito obrigado a todos. E que Jesus nos ilumine. Da minha parte, né? Eu vou passar para o jovem. Tá? Muito obrigado. Eu acho que não respondeu o que a pessoa perguntou. Obrigado, Irei. Uma pergunta interessante aqui que nos chega hoje. Tem bastante pergunta interessante. Esse tema, meus queridos, é muito... Daria para fazer um seminário, na verdade, né? Em apenas 60 minutos. É impossível nós dissecarmos aqui. Fica de dever de casa para que vocês possam continuar o estudo de vocês nos seus lares. E a pessoa nos pergunta assim: como lidar com uma pessoa egoísta sem entrar em atrito? Dureza, hein? Então, não é fácil mesmo não, meus queridos. O egoísmo, essa chaga da humanidade e que está aqui ao redor de todos nós e conosco também, é muito complicado. Até porque nós também somos egoístas. E egoísta com egoísta não vai dar certo. Cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. Mas se você já tem um certo entendimento, se você já está se esforçando para vencer essa mazela, para vencer esse seu defeito,
A primeira coisa que nós temos que fazer com aquela pessoa que você conhece, que convive com você, é seu parente ou é seu amigo, enfim, é nós então fazer aqui compreender ali aquela pessoa, praticando a alteridade. A alteridade é nós entendermos o momento evolutivo que aquela pessoa se encontra. Olha só que coisa interessante. Se nós já estamos aqui hoje, não vamos dizer que nós vamos sair daqui sem ser egoístas. Não, nós vamos continuar sendo egoístas. Mas já tendo a concepção de que nós devemos nos melhorar. Olha só que coisa maravilhosa. É um grande passo. O maior passo que nós podemos dar para melhorar é reconhecer o nosso defeito. Quando o dependente químico ali, né, seja nas drogas ali, seja no álcool, seja no fumo, o primeiro passo que ele tem que se livrar daquele vício, ele reconhecer que ele é um viciado, que ele precisa de ajuda, é reconhecer que aquilo é um defeito grave que ele tem. Olha só, porque enquanto ele fala assim, não, bebe só de vez em quando, né? Só socialmente, mas bebe socialmente todo dia. Né? Eu bebo só nos momentos alegres, eu estou alegre o dia inteiro, eu bebo só quando eu estou triste, então eu estou triste o dia inteiro, então sempre tem um motivo, né? Ali, eu só bebo quando está fazendo frio, mas quando calor também, para esfriar, e quando está fazendo frio para esquentar, né? E vai por aí afora. E ele não reconhece. Então, os nossos defeitos, todos eles, a primeira coisa é nós entendermos aqui que nós temos que melhorar. A partir do momento que você tem essa condição já, que você já tem essa concepção no seu pensamento, já deu um enorme passo para melhorar. E aí você então começa a ver as coisas de uma forma diferente. Porque aquilo que você está fazendo, mesmo que você faça errado, mas a sua consciência já te cobra. Eu fiz, mas não devia ter feito isso. E aí aquilo começa a te perturbar. Você começa a se cobrar. Porque você já tem conhecimento. Muito será pedido a quem muito foi dado. Já nos ensinou Jesus também. Isso também quer dizer conhecimento. Como é que eu vou alegar quando eu retornar no plano espiritual que eu não sabia? Sabia sim. Você leu livros, você assistiu palestras, você participou de grupos de estudo. Como é que eu vou chegar perto do meu amigo espiritual, do meu espiritual? Não que ele vai me acusar. Ele vai assim, mas eu errei isso aqui que eu não sabia. Ele vai só dar aquela olhadinha para dizer, como não? Sabia de cor e salteado, só não colocou em prática. Ou pelo menos não se esforçou para colocar. Mas a partir do momento que você se esforça, você também tem aí esse auxílio. Então, a primeira coisa é isso. Entender, praticar a alteridade. Entender o momento evolutivo que aquela pessoa com quem você está convivendo, que é extremamente egoísta, ela se encontra. E o segundo passo? O segundo passo é dar o bom exemplo. Olha só. Paulo, o apóstolo, nos ensina, numa passagem muito bonita, eu gosto muito desse apóstolo, quando ele fala assim, as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Olha só, é através do exemplo. Então não é só falar. Você tem que deixar de ser egoísta só. Tá doido, você é egoísta demais, mas e você? Né? Aí ele vai lá, não, isso aqui não, isso que você pode pegar não, isso aqui é meu. Não mexe nisso aqui não. Você pegou minha blusa, tira a blusa. Né? Você pegou aí, ó, você pegou minha calcinha, você pegou meu sutiã, você pegou minha cueca, você pegou meu sapato, você pegou minha meia, tira a meia. E eu já vi essas situações acontecer. Não, eu quero agora. Mas agora não é agora, eu quero de volta. Então você fala, mas não faz. Você fala para a pessoa fazer, mas também você não pratica. Então, ali as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta, quer dizer isso. Então é como se você começar então a dar o bom exemplo, a praticar efetivamente a caridade, a se doar, né? E também conversando, porque através do diálogo fraterno, não do diálogo inquisitivo, do diálogo ali, né? Onde você está julgando a pessoa, apontando o dedo para ela. Não se esqueça que você está apontando o dedo, ó os outros aqui, ó. Você está fazendo assim, o resto está tudo para você. Você está sendo muito egoísta, tem 4 apontando para você e 1 para lá. Então, nós não temos que julgar as pessoas. É o diálogo ameno, o diálogo franco, o diálogo honesto, o diálogo fraterno, principalmente, ali, ensinando, mostrando à pessoa o caminho a seguir. E nós só vamos conseguir isso através do exemplo. E vou dizer para vocês, meus queridos, tudo é ação e reação,
causa e efeito. Tudo volta. Tudo volta. Essa história que o Irley contou, que nos emociona bastante, na verdade, olha só, uma caridade feita sem nenhuma sem nenhuma pretensão, né? Obrigado, Márcio. Sem nenhuma pretensão de querer alguma coisa em troca, que a sua mão direita faça que a esquerda não saiba. Ou seja, ela deu para um menino. Como que ela ia saber que aquela criança, depois de longos anos ali, se dedicou e foi exatamente curar ela mesma? Olha só que coisa maravilhosa. Mas o inverso também é verdadeiro, meus queridos. Acontecem de formas diferentes. Tem uma história também parecida, mas assim, de médico, que nos conta nos livros que um médico muito famoso estava lá no hospital e de repente acontece um acidente na estrada, e aí chega a ambulância com um acidentado já na beira do desencarne, precisando urgentemente de uma cirurgia, e essa ambulância corre para um hospital que aí não tem jeito de atender, corre para outro hospital e vai para outro e vai para o outro, e não tem nenhum cirurgião, então chega neste hospital, e quando chega nesse, e aí o pessoal corre lá no médico e fala, olha, tem um acidentado, e ele acidentou-se de carro, e nós precisamos de levar imediatamente para a mesa de cirurgia, porque é muito grave. E ele disse, quem é o responsável? Não tem ninguém lá com ele estava sozinho e tal, mas quem vai pagar pela cirurgia? Quem vai pagar os meus honorários? Mas aí, eu tenho que ver. Liga para a família, veja nos documentos dele, que a família possa vir aqui e acertar os meus honorários. Depois que eu receber, então eu vou dar aqui a condição do meu trabalho e vou fazer o que eu tiver que fazer. Mas eu preciso de receber. E aí, depois de muita luta, o tempo foi passando e nenhuma atitude foi sendo tomada, até que o rapaz desencarna lá na maca, sem ser atendido no hospital. E passa um tempo, e ali então chega a notícia para o médico: olha, aconteceu um acidente grave com o seu filho. Onde ele se encontra e corre daqui. Onde é que ele está? E era exatamente o rapaz ali. Quando ele chega lá, ele vê o filho morto, que ele poderia ter salvo a vida. O médico então se desespera e acaba se suicidando, não é? Olha só o que foi isso, né? Esse vil metal. Precisamos do dinheiro? Sim, mas ele jamais tem que ser primeiro lugar na nossa vida. Jamais, meus queridos. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou, mas eu quero aqui agradecer a todos vocês. Um abraço também aos nossos amigos internautas, que possam retornar em paz aos nossos lares. Muita paz a todos, meus queridos.